Comigo, criança. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu, até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu, até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com a força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com a força do Senhor. Amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. E a história de hoje vocês podem encontrar na Bíblia, no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Vocês vão conhecer essa história, que é a lição de número 8, que está com o tema O Amigo Forte. Alguém sabe quem era esse amigo forte? Sei, né, que vocês sabem. Vamos lá orar? Senhor meu Deus, muito obrigada por essa lição que nós vamos ter hoje. Senhor, abre o nosso coraçãozinho para que tudo que a minha mãe fale agora fique guardadinho lá dentro. Senhor, abençoa cada uma das crianças. No nome santo de Jesus, amém. Amém! E há muito tempo, o povo de Deus começou a se afastar de Deus novamente. Começou a fazer coisas erradas novamente e foi se afastando de Deus. Por causa disso, Deus permitiu que eles sofressem nas mãos dos filisteus. Eles sofreram, crianças, durante 40 anos. Muito tempo, não é? Só que depois de tanto tempo, um dia o anjo apareceu à esposa de Manoá. Eles não podiam ter filhos. Então o anjo falou para ela que ela iria sim ter um filho. Crianças, que ela ia ter um menino, mas também eles não podiam cortar os cabelos dele. O Senhor
iria dar muita força para ele. Ele ia ser muito abençoado. E com a força que o Senhor ia dar para ele iria conseguir ajudar o povo de Deus a se libertar do povo filisteu. Passou algum tempo, sabe o que aconteceu, crianças? Ela teve um bebê. Olha, crianças, que coisa mais linda! E ela cuidou desse bebê muito bem, ensinou para ele a palavra de Deus. Ele guardou tudo em seu coraçãozinho. E ele sabia que ele era uma pessoa que ia ser muito forte se ele acreditasse realmente que o Senhor era que dava força para ele. E aquele bebê cresceu, crianças, e se tornou um homem muito forte. Crianças, ele cresceu e junto com ele cresceu os cabelos dele. Ele tinha um cabelo muito grande, porque lembra, criança, ele não podia cortar os cabelos dele. Um dia, acreditem, crianças, apareceu um leão e ele matou o leão com as próprias mãos dele, de tanta força que ele tinha. Ele era forte, né? Sansão era muito forte. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Um dia, ele acabou, crianças, revelando o segredo deles. Vocês sabem, né, qual era o segredo dele? Que ele não podia cortar, os cabelos. A força dele estava no cabelo? Não, mas o Senhor tinha dito para ele que ele não podia cortar os cabelos. E aí, criança, um dia ele revelou esse segredo. Ele contou que a força dele vinha de Deus. Deus era que dava força para ele. E nunca ele podia cortar os seus cabelos. Os inimigos, os filisteus, que queriam saber que segredo era esse. E não é que eles escutaram quando Sansão revelou o segredo. Eles escutaram. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Um dia, quando ele estava dormindo, crianças, ele adormeceu, crianças. E quando ele estava dormindo, os inimigos vieram, criança, e pegaram e cortaram, crianças. Crianças, quando Sansão escutou muito barulho, muitas pessoas chegando, e Sansão acordou, despertou do sono. E aí, criança, sabe o que aconteceu, crianças? Quando ele foi tentar levantar, ele caiu de novo. Ele estava fraco, crianças. E ele disse: Senhor, o que está acontecendo? E cadê os cabelos? E ele não tinha mais os cabelos dele, crianças. E ele ficou: ai, Senhor, o que aconteceu? Aí ele viu no chão, crianças, os cabelos dele. Os cabelos dele tinham sido cortados. E ele se lembrou, crianças, do que ele tinha feito. Que ele tinha desobedecido ao Senhor ao revelar o seu segredo. Nessa hora, crianças, os inimigos chegaram, prenderam Sansão, porque ali ele já estava fraco. E aí, crianças, prenderam Sansão, acorrentaram ele, bateram nele. Ele já estava sofrendo tanto e ficou preso durante muito tempo, crianças. E aí, enquanto ele estava preso, crianças, ele lembrava que a força dele era o Senhor que tinha dado para ele. Então ele orava, crianças, e pedia ao Senhor perdão pelo que ele tinha feito. Ele se arrependeu, crianças, de ter revelado o seu segredo, uma coisa que ele não podia contar, e ele contou.
E ele pediu perdão ao Senhor. E ele pediu ao Senhor que mais uma vez o Senhor pudesse entregar para ele a força novamente. Só mais uma vez ele pediu ao Senhor. E as teus crianças fizeram uma festa para zombar, para divulgar, para mostrar para o povo que tinham prendido e que Sansão não tinha mais aquela força toda. Já tinha se passado algum tempo que ele estava preso. Mas Sansão tinha reconhecido, crianças, que a força dele vinha de Deus. Era o Senhor que dava força para ele. E durante esse tempo que ele estava preso, criança, ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que desse força para ele novamente. Ele pediu ao Senhor e ele reconheceu que tinha feito uma coisa errada. E ele se arrependeu e ele pediu perdão ao Senhor. E o Senhor viu que ele estava falando verdadeiramente. E aí, crianças, o cabelo dele foi crescendo de novo, crianças. E como ele tinha reconhecido que a força dele não estava aqui nos cabelos dele. A força dele vinha do Senhor. O Senhor é que era a força dele. E aí, no dia dessa festa, ele foi com a certeza de que Deus, de que o Senhor não tinha abandonado ele, não. Bastava ele pedir a ajuda do Senhor. E foi o que ele fez. Ele pediu em oração. E o Senhor renovou ele novamente. E ele teve força novamente, criança. E quando estava todos os filisteus, todos os soldados que tinham prendido ele, crianças, ele fez força nas paredes daquele local. E tudo veio por terra, caiu, crianças. As paredes caíram em cima das pessoas. E todo mundo que estava ali, crianças, morreram. Todas aquelas pessoas malvadas morreram. Sansão reconheceu que o Senhor é que era a força. Assim como nós também, crianças, temos que reconhecer e temos que aprender isso, que a nossa força está no Senhor. É o Senhor que nos dá força, criança. E sabia, crianças, que nós também temos um segredo? Qual é o nosso segredo? O Senhor é a nossa força. Assim como foi a força de Sansão, o Senhor é que é a nossa força também. Jesus é que nos guarda e nós temos que confiar que Jesus está sempre conosco. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da história de Sansão. Vamos aprender o nosso versículo de hoje. Está em Salmo 73, versículo 26, que diz assim: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Isso, e olha só, vocês vão gravar a última partezinha, tá? A parte B do versículo que diz assim, ó. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Salmo 73, 26. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Viu? Assim como Sansão reconheceu que a força dele vinha de Deus, nós também temos essa força que vem de Deus. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa lição. E agora vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Paizinho querido, por este momento, Senhor. Obrigada pela lição de hoje. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas crianças que estão ouvindo, vendo neste momento este vídeo, Senhor Deus. Peço que o Senhor esteja com cada uma delas, nos guardando, nos fortalecendo, que cada criança reconheça, Paizinho querido, que o Senhor é que nos dá força
para vivermos neste mundo, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Até a próxima aula. Tchau!